Economia, com Juliana Rosa. Economia com ela, Juliana Rosa. Bem-vinda, Juliana, trazendo boas notícias. Vamos tentar, né, Oneg, tentar sair só um pouquinho da pauta policial novamente para falar um pouco de inflação. Boa tarde para você, para a Débora, para o Ferretti, boa tarde para os nossos ouvintes. Oneg, a gente está aí acompanhando esse início de ano, a inflação, porque é componente fundamental, né, para o nosso orçamento, para a nossa vida e também para a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que está reunido hoje e amanhã. Toma, então, a decisão nessa quarta-feira da taxa básica de juros, a taxa Selic, a maior taxa em quase 20 anos. Temos um juro aí de 15%. Essa inflação divulgada hoje é a prévia da inflação oficial de janeiro. É o levantamento de preços, o comportamento dos preços até a metade do mês de janeiro, até o dia 15. Então já vai dando aí um panorama de como é que está a situação inflacionária. É um número positivo, viu, Oneg? Ele vem abaixo do previsto, é uma inflação menor em janeiro do que a inflação do mês de dezembro, vem em 0,2%, essa inflação do mês de janeiro, a de dezembro tinha sido 0,25%. Olhando aqui os componentes, chama atenção principalmente um alívio da conta de luz, que é uma coisa normal, normalmente em início de ano chove mais, então o custo de geração de energia fica mais barato. Então você olha lá, sua conta de luz saiu da bandeira vermelha, bandeira amarela que estava e agora está em verde. Então quanto verde é o menor, e aí vai indo para amarela, vermelha, né? A gente vai pagando tarifa extra conforme as chuvas vão ficando mais escassas. Não é o que acontece nesse momento. Além da energia ajudando agora, a gente tem dois componentes aqui da inflação que chamam a atenção. Um é alimentos, que embora tenha subido 0,3%, também uma subida, enfim, pequena e dentro do esperado, porque começo de ano também, se por um lado a temperatura, o clima ajuda a conta de luz, é um momento desfavorável para alguns produtos que são mais sensíveis à chuva, a calor. Então legumes, verduras, hortaliças ficam mais caras nesse começo de ano, mas ainda assim é uma inflação que vem bem comportada, inclusive abaixo do previsto. E por último eu destaco a parte de, o IBGE chama de artigos de residência, que subiram aqui, que é eletrodoméstico, aparelho de TV, som, porque teve o desconto da Black Friday, as promoções de fim de ano, e agora então os preços voltam ao normal, digamos assim, né? Então tem uma subida dentro do previsto. O que é importante, Oneg, é a fotografia da inflação. A gente está com uma inflação acumulada em 4,5% nos últimos 12 meses, ela sobe até um pouquinho nesse acumulado do ano de dezembro para cá, mas o que a gente vê é que a grande discussão do momento, Oneg, 4,5% é o limite da meta de inflação do governo, né? A meta do governo é 3%, pode ir até 4,5%. É claro que a discussão nesse momento é que um juro de 15% parece, na discussão aí econômica, muitas vezes uma dose exagerada do remédio. Aquela velha discussão, né, Oneg? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então tem uma discussão quente, o Banco Central ele parece que está cauteloso, ele vai começar a cortar juro, mas não parece que vai ser agora, é isso que a gente vai ver, né? Se pode surpreender, ou se ele pode dar alguma sinalização de que ele está se preparando para começar a cortar juro. Ontem saiu a queda da gasolina, mas enfim, são coisas muito pequenas. O que o Banco Central está preocupado mesmo é com o comportamento do dólar, que o dólar ajudou muito a economia no ano passado, como é que vai ser esse ano eleitoral, né? Acaba mexendo muito o dólar, essa disputa eleitoral, e também preocupado com o ritmo de desaquecimento da economia. De novo, no ano eleitoral, Oneg, a gente sabe que os políticos querem aquecer a economia, né? Então é uma economia que desacelera devagar, que tem risco de novos estímulos. Então é um Banco Central que vai adotando uma cautela e para não deixar, eu falei mais cedo, né? Para não dizer que não falei das flores, não, do Master, ainda tem essa questão da desconfiança, que é um trabalho árduo ali que mexe muito com a economia, mexe muito sim com decisões de investimentos. A gente tem que continuar acompanhando essa teia
que não acaba nunca, que vai envolvendo mais gente e que o que mais preocupa, no fundo, é a insegurança institucional. Né? Tem uma fonte graúda aí que está acompanhando de perto a questão técnica dessa discussão do Master, me falou uma frase ótima ontem à noite. Ele falou assim, olha, para decretar o fim do Master, precisa ser morte morrida. Ele falou, tudo na economia tem que ser morte morrida, como quem quer dizer assim, olha, tem que ter certeza absoluta de que realmente não tem o que dizer, porque o risco de reversão, a tomada das instituições por interesses obscuros é tamanha que os técnicos eles estão altamente cautelosos com medo de não ser morte morrida e matarem eles, né? Matarem eles, reverter a decisão. Então, isso tudo afeta muito também o ambiente econômico, né, Inês? Juliana Rosa, eu tô curioso para saber, saberemos amanhã a taxa de juros, né? Fundamental. Esse dado de inflação é importante, essa discussão de macro é importante. Agora, tudo isso, o que interessa é o ambiente de negócios deixar de ser hostil, né? O ambiente de negócios passar a ser algo que é favorável ao Brasil. Eu acho que é disso que você tá falando, né, Juliana? Ih, já desligou? Caiu no meio? Ih, caiu no meio. Derrubaram a Juliana Rosa. Isso é inacreditável. Juliana Rosa volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, obrigado. Agora meio... Opa! Ué? Voltou. Você ouviu o que eu Vem perguntei, só dar um beijo. Juliana? É que estão me derrubando aqui. Eu percebi, tem uma conspiração. Você aprontou alguma. Você ficou de trazer brigadeiro e não trouxe? Juliana, Isso pode acontecer. Que eu escuto essa história. Não, o que eu falava, até para não deixar sem resposta, né? O ouvinte espera ouvir você falar sobre isso. Tudo que você falou, no fundo, é a busca da criação de um ambiente de negócio favorável ao progresso, né, Juliana? Exatamente, Oneg. A maior preocupação nessa discussão toda é a gente ter espaço para investigação, ter espaço para saber o que deu errado. Eu acho que essa é a dificuldade hoje, né? A gente, de fato, ter confiança de que alguma coisa deu muito errado e que a gente precisa saber o que é, né? Isso que é o mais importante, porque do jeito que está não dá para ficar, né? Obrigado! Até amanhã.